Olá, me chamo Erika Vasque Schneider, sou graduanda do curso de Engenharia de Materiais e venho por meio deste apresentar meu trabalho sobre a utilização de fármacos como inibidores de corrosão, uma revisão. Sou orientada pela doutora Camila Monteiro Cholan e co-orientada pelo professor doutor César Antônio Oropeza Velaneta. Bom, os inibidores de corrosão são substâncias que, quando presentes em quantidades adequadas no meio corrosivo, reduzem ou eliminam a corrosão. Eles podem ser classificados quanto à composição, como inorgânicos e orgânicos, sendo esses os mais utilizados devido aos grupos funcionais polares, como nitrogênio, enxofre, oxigênio e fósforo, e os elétrons piaromáticos, pois esses entram em contato facilmente com a superfície do metal, formando uma camada protetora por adsorção. Uma classe de inibidores orgânicos que está sendo cada vez mais estudada são os fármacos para a proteção de materiais metálicos como aço carbono, alumínio e cobre. Muitas pesquisas revelam que a utilização de fármacos como inibidores de corrosão, além de sua alta eficiência, são mais baratos e apresentam baixo impacto ao meio ambiente, onde essa alta eficiência está diretamente ligada à capacidade de absorção do fármaco como inibidor na superfície do metal, formando uma fina película protetora contra o ataque de espécies corrosivas no meio ambiente. Uma coisa importante a ser salientada é que, além do bom comportamento dos fármacos como inibidor de corrosão, o impacto negativo ao meio ambiente devido ao descarte de alguns medicamentos não utilizados ou vencidos pode ser extinguido, dando uma reutilização para esses medicamentos como inibidores de corrosão, levando à gestão de resíduos, bem como uma redução satisfatória das perdas econômicas. O objetivo do presente trabalho trata-se de um levantamento bibliográfico do comportamento de fármacos como inibidores de corrosão para aço carbono. A fim de atingir o objetivo estipulado para essa revisão, foi realizada uma pesquisa sobre esse tema que está em constante crescimento, que são os fármacos como inibidores de corrosão para aço carbono. Esse trabalho tem um enfoque nos últimos 5 anos, reunindo o que há de mais atual nessa área de pesquisa, sendo dividido em 2 tópicos, como podemos observar no fluxograma da figura 1. Bom, como estratégia de busca, foram primeiramente selecionados artigos de 2 bases de dados eletrônicos, o Google Scholar e o Science Direct. Dentro dos resultados obtidos na pesquisa, aqueles que abordavam a utilização de fármacos como inibidores orgânicos de corrosão para aço carbono foram selecionados para a construção desse trabalho. Foram pesquisados 10 artigos na primeira base de dados citadas e 25 artigos na segunda, tendo um total de 35 artigos. Após, a fim de filtrar a busca por artigos que tivessem mais a ver com esse trabalho, foram excluídos 12 artigos por título, 2 duplicados e 7 artigos de revisão. Com isso, foi obtido 14 estudos com potencial de inclusão. Logo após, 6 estudos foram excluídos por não atenderem a critérios de inclusão. Por fim, foram selecionados 8 estudos neste trabalho. Além de estudos sobre o tema, foi utilizado o livro Corrosão, de Vicente Gentil, a fim de complementar o entendimento sobre o assunto. Como resultado, iremos falar primeiramente dos fármacos como inibidores de corrosão, onde há um grande número de pesquisas sobre a utilização dos mesmos como inibidores de corrosão para aço carbono que apresentam alta eficácia. Na tabela 1, podemos observar resultados de alguns pesquisadores sobre diferentes tipos de fármacos como inibidores de corrosão, contendo a natureza do metal, eletrólito, eficiência e sua respectiva referência. Aqui podemos observar o mecanismo de inibição dos fármacos, onde o aço carbono está sendo submetido a um meio que contém partículas corrosivas, onde podemos observar pequenas regiões corroídas como resultado. Já nessa segunda imagem, o aço carbono está sendo submetido ao mesmo meio anterior, porém foi adicionado junto ao meio uma certa quantidade de um fármaco como inibidor de corrosão, ocorrendo uma adsorção desse medicamento ao metal, evitando assim a corrosão. Podemos concluir que, dentre os inibidores orgânicos, a utilização dos fármacos vem se destacando cada vez mais, por ser uma solução inovadora para a reutilização de medicamentos que seriam descartados, além de ser uma alternativa limpa e econômica e com uma elevada eficiência contra a corrosão. Sua eficácia pode ser comprovada nas referências utilizadas na tabela 1, que testaram a eficiência de alguns desses fármacos. Uma pesquisa sobre fármacos como inibidores orgânicos de corrosão está sendo realizada por um grupo de pesquisa no Laboratório de Filmes Finos e Novos Materiais, do curso de Engenharia de Materiais da Universidade Federal de Pelotas, porém precisou ser interrompida devido à pandemia do coronavírus. Devido a esse motivo, optou-se por apresentar uma revisão literária sobre esse tema que vem sendo cada vez mais relevante, tanto para a economia quanto para o meio ambiente. Aqui nós temos as referências bibliográficas, os agradecimentos, e era isso. Obrigada.
Olá, meu nome é Gabriela, eu sou estudante de Engenharia de Materiais e bolsista no Laboratório de Materiais Poliméricos na UFPEL. Esse trabalho foi escrito sob orientação da professora Fabiola e leva como título Efeito da incorporação de ácidos carboxílicos em blendas de poliestireno e amido termoplástico. O poliestireno é atualmente um dos polímeros mais utilizados para a produção de embalagens para alimentos e eletrodomésticos no geral. Devido ao seu uso, ocorre a geração, acúmulo e descarte de uma grande quantidade de resíduos em ambientes impróprios. Esses materiais, devido à sua natureza, apresentam tempos muito extensos de degradação natural, o que acaba contribuindo para o agravamento de problemas ambientais. Uma das alternativas estudadas para tentar minimizar o impacto provocado é a proposta de novas formulações que contêm uma parcela de material biodegradável, como blendas poliméricas. O uso de uma fase biodegradável, como é o caso do amido termoplástico, pode facilitar a ocorrência do processo de degradação. Entretanto, a incompatibilidade presente na junção do TPS com o PS faz necessária a incorporação de agentes que promovam uma melhor homogeneização entre eles, como é o caso dos ácidos carboxílicos. Sendo assim, o objetivo proposto para esse trabalho foi o de analisar o efeito da adição de ácidos carboxílicos em blendas PS-TPS. As mudanças ocorridas durante a análise foram avaliadas em termos do decaimento de massa. Na etapa de preparação, o poliestireno virgem foi moído em um moinho de facas, enquanto a composição de amido e glicerol foi obtida através de sua mistura e posterior secagem em uma estufa aquecida. As blendas produzidas obedeceram a proporção 60% de PS para 40% de TPS em massa, sendo que a algumas amostras também foi adicionado como agente compatibilizante o ácido mirístico, o ácido palmítico ou o ácido esteárico. O processamento das blendas ocorreu através das etapas de extrusão, moagem e injeção. O comportamento das amostras foi monitorado através da análise de perda de massa das blendas em solo controlado. Nos primeiros 6 meses, as amostras foram retiradas a cada 15 dias e após esse período elas foram retiradas a cada 30 dias. Após retiradas do solo, o conjunto das 5 amostras foi mantido em estufa aquecida a 60 graus Celsius por um período de 48 horas, sendo posteriormente pesadas em balança analítica. A figura 1 aqui apresentada exibe o perfil das curvas de decaimento registradas de acordo com os dias de remoção. A partir dela, foi observada a ocorrência de um acentuado decaimento nos primeiros 15 dias de observação. Comportamento semelhante a isso foi encontrado na literatura, sendo que para Oliveira, Cunha e Andrade, esses resultados, seguido do decaimento da atividade microbiana nos dias subsequentes, podem indicar que somente a fração referente ao amido sofreu biodegradação nesse período. Nos dias posteriores à primeira pesagem, as amostras compatibilizadas seguiram um comportamento semelhante. Entre elas, a M apresentou o melhor resultado. Outros autores também relataram não observar em seus trabalhos alteração significativa na perda de massa e na presença de um agente compatibilizante, sendo que no artigo escrito por Martins e Santana conclui-se que a natureza do ácido não afetou o potencial de degradação da blenda. Uma outra observação feita ainda sugere que, como a concentração de TPS em todas as amostras é constante, a sua influência é maior na iniciação e desenvolvimento do processo de degradação do que a presença de um agente compatibilizante, e que as pequenas diferenças observadas entre as amostras compatibilizadas podem ter relação com a biodegradabilidade natural do agente em si. Como conclusão, temos que os primeiros dias de observação se destacaram como um estágio muito importante para o processo de biodegradação das blendas. A adição de ácidos carboxílicos produziu maiores valores de perda de massa quando comparados com a amostra do PS puro, sendo que entre os 3 ácidos estudados, o ácido mirístico apresentou o resultado mais promissor. O comportamento observado entre as amostras compatibilizadas foi semelhante. Isso sugere que, pelo menos nas condições estudadas, a natureza do agente compatibilizante não afetou significativamente a porcentagem de perda de massa registrada para as blendas. Aqui apresento as referências utilizadas para o desenvolvimento desse trabalho. E deixo o meu muito obrigado à 7ª edição do CIEP pela oportunidade de apresentar o meu trabalho, ao FPEL e ao meu grupo de pesquisa Ecomate pela oportunidade de realizar a pesquisa, à FAPERSB pelo auxílio financeiro e a todos pela atenção. Saudações a todos, meu nome é Felipe Machado,
Com o auxílio dos colegas Felipe Dias e Joab Tavares, sob a coordenação do professor Marcelo Rossi, eu vou apresentar um trabalho intitulado Um algoritmo para a detecção de portas lógicas em um ambiente virtual. Então, como introdução, a gente tem que o uso desse algoritmo será para auxiliar o ensino de eletrônica digital para deficientes visuais. E um dos principais ramos da eletrônica digital é a de circuitos lógicos e portas lógicas. Aqui temos o exemplo de 7 portas lógicas em 2D e o nosso objetivo é criar um programa capaz de identificar esses objetos em 3 dimensões. Podemos resolver isso através de visão computacional. Então temos duas abordagens. Utilizando a inteligência artificial, onde treinamos um modelo em redes neurais que vão criar e aplicar filtros que ajudam no reconhecimento de padrões. Temos na imagem da esquerda o exemplo de uma rede para identificação de gatos. Nota-se as 3 imagens de saída com filtros que identificam padrões. Uma outra solução é manualmente criar esses filtros e para isso a gente tem a biblioteca OpenCV com diversas funções. E utilizando a linguagem Python é essa abordagem que faremos. Então na metodologia, primeiramente, realizou-se a criação do ambiente virtual na plataforma Unity. Vemos na imagem, então, a utilização das 7 portas lógicas modeladas tridimensionalmente. Temos na parte inferior os botões para seleção e posição das mesmas e uma barra deslizante para a posição da câmera no ambiente. Após isso, então, iniciamos a revisão bibliográfica na biblioteca OpenCV, e a função mais promissora encontrada foi o Orb. O Orb é um detector de pontos de interesse na imagem. Ele varre toda a imagem e encontra pixels onde há mudanças drásticas de brilho. Então podemos comparar essas informações desses pixels com os de outra imagem. Temos na segunda figura um exemplo disso, onde há pontos vermelhos, que são os pontos de interesse, e as linhas verdes ligam esses pontos que são similares em ambas. Podemos ainda, através da homografia, encontrar uma matriz semelhança entre as duas imagens e gerar uma máscara com os melhores pontos dentre os similares. Temos então as linhas azuis na segunda figura representando isso. E como o orbe se baseia no brilho, notamos que os melhores resultados ocorrem quando tratamos a imagem para deixar ela em tons de cinza e com mais nitidez. A partir disso, podemos realizar um recorte da região dos melhores pontos semelhantes e também realizar um tratamento. Aqui temos o exemplo de uma lhama, onde utilizamos uma função na imagem para realçar os contornos. Este mesmo tratamento é aplicado nos templates. Os templates são um conjunto de imagens base das nossas portas lógicas. A partir desse tratamento, podemos analisar o contorno e verificar a semelhança, ou seja, a gente aplica uma função que retorna o quão semelhantes são os contornos das duas imagens. E por fim, aqui temos um fluxograma resumo do processo, desde a obtenção da imagem, passando pelo orb, até comparar cada template com o recorte, obtendo o número grau de semelhança e assim poder desenhar um retângulo na imagem inicial com os resultados da detecção. E para a identificação de múltiplas portas, utilizamos as coordenadas do recorte para apagar aquela região da imagem em tons de cinza e utilizar essa imagem novamente na entrada do orb. Aqui podemos ver os resultados, e esse é um exemplo do tratamento da imagem da porta char, mas esse mesmo processo ocorre para os outros templates, da porta OR, da porta IND, da porta NOT, etc., até para o recorte da nossa imagem original. Na figura da esquerda, a gente tem o template original, depois temos o resultado da identificação das bordas. E por fim, na direita, a gente tem o contorno selecionado. E por padrão, optamos por usar o maior contorno interno de cada porta. Aqui temos o resultado final da identificação e pode-se reparar que, mesmo com os objetos virados na cena, ocorre a identificação correta das portas. Conclui-se então por satisfatórias as detecções obtidas e como a identificação ocorre pela geometria, espera-se para trabalhos futuros obter resultados semelhantes no ambiente real. Essas são as referências base do artigo e agradeço pela atenção. Olá, me chamo Daniel Wilson e sou graduando em Engenharia de Controle e Automação na UFPEL. Irei apresentar o trabalho Criação de Bases de Conhecimento para Implementação de Arquitetura de Comunicação Multiagente de Baixo Custo, orientado pelo professor Dr. Elmer Alex Gamboa. Este é um trabalho de iniciação científica que está sendo desenvolvido no Laboratório de Sistemas Inteligentes de Controle, e tem como objetivo a criação de uma arquitetura que possa ser utilizada por sistemas robóticos baseados em realidade aumentada. A arquitetura centralizada está disposta de agentes mestres e escravos, os quais são formados por uma placa de desenvolvimento chamada Bluepill, que utiliza o microcontrolador STM32F103C8T6 da empresa ST, o qual conta com um processador Cortex M3 Core. E para ter acesso à rede sem fio Wi-Fi, se comunica via serial a um módulo wireless
IoT ESP01, baseado no microcontrolador ESP8822EX, utilizando os comandos AT disponibilizados pela fabricante Espressif. O trabalho foi dividido em 5 fases. Primeiro realizamos um estudo de viabilidade. Nós queremos desenvolver uma arquitetura de comunicação que permita a comunicação enquanto os agentes estiverem em movimento quanto eles estiverem parados. Para isso é muito importante que a transmissão de dados seja dada sem fio e que esse tráfego de dados seja robusto. Fizemos um estudo sobre as tecnologias que tinham essa capacidade e descobrimos que o Wi-Fi atendia os nossos requisitos e é uma tecnologia que é largamente utilizada. Dessa forma, o módulo Wi-Fi ESP01 atendia os nossos requisitos, pois ele trazia essa funcionalidade de conexão Wi-Fi para qualquer microcontrolador com um baixo custo. Já sobre o microcontrolador, nós escolhemos o STM32F103 da família STM32 da ST, porque ele está numa placa que foi desenvolvida pela comunidade, a Bluepill, como já mencionei anteriormente. Este microcontrolador possui um bom desempenho de processamento de dados. Além disso, a escolha por um microcontrolador da família STM32 traz mais uma vantagem para nossa arquitetura. Isso permite que o usuário faça a troca do microcontrolador por outro da mesma família com maior poder de processamento. Isso porque a programação desses microcontroladores não difere. Isso traz maior escalabilidade de poder de processamento para a arquitetura. No segundo passo, nós verificamos a sua funcionalidade. Nós implementamos a arquitetura de forma simplificada, utilizando 2 agentes escravos e simulamos um agente mestre utilizando um computador que comandava um módulo ESP01. Dessa forma, nós conseguimos realizar um link de tráfego de dados entre os agentes usando o protocolo TCP/IP, que é um protocolo que é muito utilizado, possui um mecanismo de validação de que a mensagem foi entregue e também sabemos se ela não foi entregue, o que é indispensável para uma comunicação robusta. Atualmente nós estamos desenvolvendo a ontologia. Estamos programando os agentes para que eles usem o módulo adequadamente e para que as mensagens trocadas sejam corretamente interpretadas, permitindo assim que sejam implementadas em aplicações específicas e estes alimentem os sistemas robóticos de realidade aumentada. Em seguida, no quarto passo, nós iremos implementar a arquitetura em uma aplicação simples, para sua consolidação e também para inspecionar possíveis erros e problemas e assim corrigi-los e aumentar a robustez do sistema. Por fim, no quinto passo, nós faremos a documentação de tudo aquilo que nós conseguimos atingir. Reuniremos os resultados em algum documento ou site, colocando também as especificações da arquitetura, para que outras pessoas possam utilizá-las em suas aplicações específicas. Estamos animados com o progresso do nosso trabalho e agradecemos a oportunidade de apresentá-lo na 7ª Semana Integrada de Inovação, Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPEL. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Muito obrigado! Olá, meu nome é Ian, sou estudante do curso de Engenharia Eletrônica da Universidade Federal de Pelotas e vim apresentar um trabalho que é a definição de um motor aplicado em protótipo para o controle de altura de barras de pulverização. Sou orientado pelo professor Dr. Eduardo Walker. Dada a importância do Brasil no cenário mundial, no setor agrícola, o Brasil é um grande produtor de alimentos, e o valor da produção, o valor bruto da produção do Brasil está sempre aumentando. De 1995 a 2017, ela dobrou. E um dado interessante é que a tecnologia ela foi responsável por mais de 60% desse crescimento. A tecnologia ela tem um papel fundamental no crescimento da agricultura no Brasil e não é diferente nas barras de pulverização. Essas barras de pulverização elas precisam ter um controle de altura. Por quê? O solo do Brasil ele tem
da agricultura em si, né, tem muitos desníveis. Então, é muito importante que haja um controle da altura dessas barras de pulverização. E este trabalho trata de um protótipo de uma dessas barras, em uma parte que é o movimento dessas barras. Então, conhecendo esse movimento, então a gente escolhe um motor e então conhece mais a respeito desse motor para que a gente consiga levantar a função de transferência e obter outras informações importantes a respeito do projeto. Então, na metodologia, a primeira parte é a gente determinar esse torque, determinar que força o motor precisa realizar para cumprir o movimento necessário. Então, a gente pegou duas situações diferentes, uma colocando o motor com engrenagens e o centro de massa num lugar um pouco diferente, e outro colocando o motor, o eixo dele no eixo de movimento da barra sem engrenagem nenhuma. Essas duas situações para ver qual melhor seria para essa aplicação. Então, conhecendo esse valor de torque, a gente pode ir atrás de um motor no mercado, fazer uma pesquisa de mercado de precificação, escolher o motor e ainda depois conhecer a respeito deste motor, determinar os parâmetros do mesmo, que é a determinação da resistência de armadura, da indutância de armadura e os outros parâmetros, como os parâmetros mecânicos descritos aí. Então, como os resultados, o que a gente tem? O torque exercido pelo motor, ou seja, o resultado daquela modelagem matemática que eu mostrei inicialmente com aquelas duas fórmulas, o torque para o movimento, para o ângulo de inclinação da barra. Então é bacana que aqui a gente tem o comparativo do torque centralizado e do torque com as engrenagens, e ele não diferencia muito. Então o que nos levou a concluir que, de fato, o motor centralizado, o eixo do motor no centro de movimento, no eixo de movimento da barra de pulverização, é a melhor situação para o nosso caso. Então, com isso, a gente pôde definir o nosso motor. Aqui está as especificações dele. Ele é produzido pelo fabricante Tower Pro. Então, ele é um motor que atende às nossas expectativas. Então, a gente comprou esse motor e pôde determinar os parâmetros do mesmo. Então, aqui são os parâmetros. A gente fez todos aqueles ensaios com ele para entender os parâmetros desse motor e levantar a função de transferência do mesmo, que está aqui. Então, essa função de transferência, ela nos entrega uma informação muito rica. A gente consegue descobrir a energia mecânica que esse motor vai nos entregar, a quantidade de força e de velocidade, através da energia elétrica que a gente insere no mesmo. Então, isso nos possibilita projetar o controle melhor dessa altura, dessa barra, né? Então, essa é uma informação de grande valia para o nosso projeto. Então, como conclusões, a gente tem que o Brasil ele tem um papel muito importante na agricultura e que, conforme dito anteriormente, a tecnologia ela também tem. Então, é importante fomentar projetos que tragam inovações tecnológicas, tornando a produção brasileira mais eficiente. Então, aqui são nossas referências. E eu gostaria de agradecer pela sua atenção. Esse foi o nosso trabalho. Estamos à disposição. Meu e-mail para contato. Obrigado.